vai estar passando aí o horário pra vocês, porque eu fiz uma enquete hoje e vocês estão respondendo aqui pra mim o horário que vocês querem, então eu ainda não sei, mas tudo bem. E pra gente quebrar esse jejum de maquiagem, que a gente teve acho que só um tutorial em julho, isso é um absurdo, isso não pode se repetir. Eu trouxe pra vocês o delineado Asa de Anjo, que vocês estão me pedindo, que tá bombando aí na internet, tá todo mundo fazendo. Hoje foi a primeira vez que eu fiz o meu tipo de olho, que também não é o mais incrível pra essa técnica, mas eu gostei. Então espero que vocês gostem, trouxe com todo carinho pra vocês. Fiz assim com cores mais neutras pra ficar mais usável, pra vocês poderem combinar com qualquer tom de roupa, mas é lógico que vocês podem usar essa mesma técnica adaptando cor, adaptando texturas, usando com glitter, sem glitter, opaco, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Tô muito, muito feliz que a gente tá tendo vídeo todos os dias, tô muito dedicada, eu conto com o teu joinha, amiguinho, aqui pra me incentivar. Afinal, são 30 vídeos, né, gente? Não é pouca coisa. E com a tua inscrição aqui embaixo, tu já te inscreveu aqui no canal? O que tu tá esperando? Te inscreve aí pra ajudar a amiga. Chega de falar que eu já falei demais. E vamos ao tutorial de delineado Asa de Anjo. Então, vamos começar, hein? Pra começar, eu já preparei minha pálpebra, como sempre. Corretivo, pozinho, normal. E aí eu vou pegar o blush HD Ultra Fino da Tracta, que a gente vai usar como tom de transição. Sim, por quê? Por que não, né? Com um pincel de esfumar, fofinho, gordinho, eu vou começar a aplicar essa cor aqui no côncavo. Sem segredo, sem mistério, que vocês já estão acostumadas a fazer. Normal, vai do começo do côncavo interno ao externo, porque é muito importante a gente ter esse fundo pro cut, né? Pro corte que a gente vai fazer na pálpebra. Tom de transição aplicado, eu vou pegar o pincel 125 da Dye Makeup, que é menorzinho, e vou vir na sombra Mocha da Tracta, que é esse marrom quente, um pouco mais escuro, não, bem mais escuro do que esse que a gente usou. E aí primeiro eu aplico aqui, ó, no canto externo, dando batidinhas pra gente dar aquela primeira descarga do produto, pra tirar o excesso do produto do pincel, senão já sabe, né? Vai girando o côncavo, vai ficar toda cagada, não vai prestar. Então tira o excesso. E aí a gente leva pro côncavo, ó. O que é o côncavo? É o ossinho que a gente tem ao redor do globo ocular. Se tu não tiver ele proeminente, tu vai colocar o pincel e o pincel vai dar uma esfumadinha também, né? Vai fumar. Vai afundar. Então ali tu vai saber mais ou menos onde é o teu côncavo. Se nada disso acontecer, tu cria um côncavo pra ti, minha filha, não tem problema. Pode ver que aqui, ó, eu já fecho, entendeu? O canto externo, já faço meio que fechamentinho. E onde tá o teu côncavo, bem na linha do côncavo, tenta deixar um pouquinho mais escuro pra dar mais contraste na hora que a gente cortar. Vou voltar com o pincel gordão, dando aquela reesfumada básica, que vocês sabem que eu sempre faço. Isso aqui é muito importante pra deixar tudo bem esfumadinho. Pro fundo do olho é isso. Agora eu vou pegar uma base de sombra. Tu pode usar um corretivo cremoso, pode usar um Cloud da Catarina Hill, um Cloud de qualquer outra marca. Eu vou usar o da Bitarra, que é na cor branco, esse branquinho mesmo. Aí vou pegar o pincel W105 da Macrylan, que eu adoro pra fazer isso. E vou pegar a pastinha e vou contornar aqui, ó. Tá vendo quando eu olho pra baixo? Meio que já até me mostra ali onde tá meu côncavo. Eu vou contornar exatamente ali. Se pra ti também não aparece, tu vai contornar entre o teu ossinho e o globo ocular. Exatamente aquela linha que fica entre essas duas partes do olho, tá? Então eu começo bem despretensiosamente e vou fazendo tipo um rascunhozinho, ó. Não vou com muita sede ao pote, mas não tem mistério. Aí tiro o excesso já na pálpebra, aproveita pra preencher. Ele não vai até o final. Então, é um semi-cut crease normal, como a gente já fez várias vezes aqui. Agora eu vou arrumando a linha, pra ela ficar bem, bem certinha. Aí vou pegar o dedo mesmo, ó, e vou dar umas batidinhas aqui só pra deixar bem esfumadinho. Se tu não esfumar isso aqui depois e tu colocar a sombra em cima, tu já sabe que vai ficar marcado, né? Com o mesmo pincel e com o marronzinho da Tracta, o Mocha, ó, dá uma reforçada aqui no fechamento, mais pra diagonal. Só pra dar acabamento pro corte, tá? Porque isso aqui não vai aparecer tanto. Eu sempre volto, né? Colocou a cor escura, volto com o pincel gordo pra dar aquela reesfumada. Agora, eu vou pegar o meu iluminador pra tombar, maravilhoso, que além de iluminador, tu pode usar assim como pigmento. Até por ele ser soltinho, fica bem mais fácil. Então eu vou pegar com o mesmo pincel que eu usei pra fazer o corte, ó. Mesmo pincel. E vou aplicar em toda essa parte superior do cut, bem pertinho da linha. Pode descer um pouquinho com ele, não tem problema. Vou dando batidinhas com o pincel bem sequinho, sem muito produto, tá, gurias? Que aí não vai voar.
pra cima do teu corte. Ele é muito lindo, né? Aí agora que eu fiz a primeira marcação, eu só dou uma intensificada com um pouquinho mais de produto. E agora eu vou pegar o pigmento da Vult na cor 05, que é esse aqui que eu gosto muito, já usei em outros tutoriais com vocês, com o mesmo pincel. Com o mesmo pincel não, né? Vamos falar direito, com o mesmo pincel. Vou aplicar nessa região aqui onde eu não apliquei o iluminador, ó. Como se fosse na diagonal também. Ô pedreiro, fica quietinho aí, faz favor, que eu tô tentando gravar vídeo, meu filho. Shhh. Bem na diagonal, encontro aqui com o meu pigmento pra ficar uma cor meio indecifrável, não ficar um negócio assim muito fácil de entender, sabe? O meu pigmento eu aplico bem perto da linha pra dar mais contraste também, porque o cut ele funciona muito bem assim, quando tu utiliza um tom de marrom médio e um tom bem clarinho, exatamente onde tá o corte, fica muito mais bonito na minha opinião. Então por isso, eita, foca, foca! Então por isso que eu usei esse tom bem clarinho ali, bem rente ao cut, tá bom? Agora a gente vai pegar um delineador em gel, vou usar o Diva da Eudora, que eu sou apaixonada, ele é bem pretinho, ele é bem emoliente. Então eu vou pegar ele um pincelzinho de delinear, um pincel de batom, como ficar melhor pra ti, tá? E aí agora eu já vou ficar com o pincel de esfumar, ó, de sardinha curta numa mão e com o de delinear na outra. E vou traçar o delineado aqui, ó. Aliás, não vou traçar delineado nenhum, vou só aplicar delineador na linha d'água e vou esfumar, ó, com outro pincelzinho que já tava na minha mão. Vou esfumando, fazendo movimentos de vai e vem. Ó. É só ser rápida, não precisa ter medo que não vai secar, tá bom? E agora eu vou olhar mais ou menos aqui o que eu fiz no outro e já vou puxar só com o restinho do que ficou nesse pincel em direção aonde eu quero traçar meu delineado, ó. Só pra ter um rabisquinho. Tu pode fazer isso aqui bem mais deitado, se tu quiser, ou tu pode fazer mais inclinado. Eu gosto de fazer assim, ó, um meio termo. E agora que vem o pulo do gato, que parece ser muito difícil, mas na verdade nem é tão difícil assim, tá? Um pouquinho de treino tu consegue. A gente vai unir aqui o côncavo com esse delineado. Então exatamente aqui onde acabou o meu corte do cut crease, eu vou puxar, pegar um pouquinho mais de produto e vou unir com essa ponta. Tu pode fazer menor, tu pode fazer maior, isso fica a teu critério. E ó, agora o segredo é só tu ligar aqui. Eu vou olhar aqui onde eu liguei, foi exatamente aqui, onde meu corte terminou. Então pega um pouquinho mais de produto e ó, une com a pálpebra móvel, ó. E a asinha já vai nascendo. E agora eu vou preencher, normal. Gente, sério, não é difícil, tá? Eu sei que a gente se assusta, mas não é difícil não. Se eu consigo, também consegue. Como qualquer coisa na maquiagem, quanto mais tu treina, melhor tu fica. Mas aí tu vai preenchendo até aqui, não preenche até o final. Nota de quem é da tia. Aí eu vou pegar um pincel de esfumar, mais durinho ou mais fofinho, do jeito que tu preferir. Então, em vez de eu preencher até o final, ó, eu esfumo com esse pincel e termino de preencher já esfumando, entendeu? Que aí não fica aquela marcação aonde não tem que ficar. E aí agora, depois que tu esfumou, que bonitinho, a gente vai só terminar de traçar aqui o delineado. Tu pode fazer isso aqui bem grosso ou tu pode fazer mais fininho. Vai depender de como é o tamanho do teu olho e do que tu quer, tá? Eu vou fazer médio. Se tu tiver bastante espaço de pálpebra, tu pode fazer maior, pra valorizar até mais, né, o teu olho. O importante é que ele esteja numa reta, assim, sabe? Depois a gente retoca qualquer coisa depois do cílio postiço, que aí tu vai conseguir ver bem como é que tá esse delineado. Falando de cílio postiço, já vamos aplicar um cílio. Se tu não tiver um cílio parecido com esse, cola dois. Cola um cílio de alongamento e um cílio de volume, que vai dar um efeito super parecido, tá bom? Enquanto ela seca, eu vou pegar o pincel de cerdas curtas e a sombra moca e vou aplicar aqui embaixo pra esfumar esse preto pra pele com um tomzinho de marrom. E aí, enquanto seca aqui, eu vou aplicar um pouquinho de delineador líquido rapidão. Esse é o da Vult que eu vou usar. Só carimbando esse delineado. Opa, fugi da câmera, desculpa. Pra deixar ele mais preto, tá? Aí vamos aplicar o cílio. Pousa bem na linha dos cílios. Quando a colinha tá no ponto, ela já fica, né? E a gente só
gruda bem as pontinhas. Esse cílio é bem fácil de colar, tá? Aí, cílio postiço aplicado, eu vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios. Vocês já sabem, né? Pra pintar ali, ó, os cílios que ficam todos branquinhos. Aplico nos cílios superiores e nos inferiores também. E pronto, agora vamos finalizar a pele juntas, né, meu povo? Botar uma cor nessa cara, que tá meio branco, meio pálida, meio... né? Blush, eu vou usar o Radar, da Eudora Sol. E o iluminador eu vou usar o mesmo que eu usei em cima, vai? Vou usar o pra tombar, podia usar o Surra de Lacre também. Mas vou usar o pra tombar e vou aproveitar pra dar uma remostrada de como que aplica o meu iluminador, tá? Porque pode ser que tenha gente que ainda não sabe, beleza? Ele vem assim, né, com essa proteçãozinha, que é só pra não vazar produto, pra não cair produto pra tudo que é lado. Se tu quiser, tu pode tirar? Pode, mas cada vez que tu abrir o iluminador, vai acabar sendo produto. Essa proteção sai pouco pozinho, né, pra isso que ela existe. Mas se tu bater com ele assim, ó, fica aquela quantidade de produto que vocês viram, que é bastante, olha aqui, ó. Então, tu tira se tu preferir, mas eu não recomendo, porque se ele abrir, pode vazar na tua bolsa, e cada vez que tu abrir vai ser um monte de brilhinhos pulando. Ai, bate meu cotovelo. Eu gosto de aplicar ele com um pincel mais durinho, tá? Qualquer pincel durinho, pode ser até uma língua de gato. Esse é quase uma língua de gato, só é mais gordinho. Então eu vou pegar aqui, vou fazer sem corte, pra vocês verem direitinho como é que é, ó. Apliquei, tá vendo já o estourinho ali? Aí eu tiro o excesso e essa quantidade eu varro pra frente e pra trás, ó. E aí já varro pro blush também. Aí vou dar um zoom. E o fundinho dele é um pouco mais dourado. O Surra de Lacre é um pouco mais escuro, mais champanhe. Bem mais champanhe, na verdade. Então essa é a diferença básica entre eles. Daí eu pego um pincel vassourinha, ó, e esfumo bem ele. E aí eu gosto de voltar, olha isso. Eu gosto de voltar com blush, porque ele toma conta muito fácil do blush. Porque como ele é muito cintilante, tudo que é muito cintilante a gente sabe que esfuma muito fácil, né? Então, ó, eu volto com blush, porque eu gosto de carcar o iluminador mesmo. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, na pontinha do meu nariz. Olha como ele brilha, ó. Eu gosto bem discreto não, né, gente? Vocês sabem que nada que vem de mim é muito discreto. E agora a gente vai pro batom, que eu vou usar o Selena. Da minha linha também pra Arela, tá? Esse aqui que é... Gente, esse batom é maravilhoso. Em cada pessoa ele fica diferente, óbvio, né? Como qualquer outro batom. Mas vamos lá. E pronto, batom aplicado. Quando já dá a diferença, né, no negócio, é assim que fica, ó, o Selena em mim. Então tá aí, gente, esse é o nosso delineado Asa de Anjo, ficou assim a maquiagem, ó. Mas então por hoje é isso, eu espero muito que tenha gostado dessa maquiagem, que eu tenha atendido as tuas expectativas, tu que tava me pedindo, Duda, faz Asas de Anjo. Misericórdia, pelo amor de Deus. Eu aguentava mais esperar, então eu trouxe. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Conta com o teu joinha aqui embaixo e não esquece de te inscrever no canal pra gente chegar aos 800 mil inscritos aí, pra mais gente conhecer o nosso canal e fazer parte dessa nossa família, do nosso exército de lindudas, tá bom? Por hoje é isso, um beijo do tamanho do Rio Grande e eu te espero amanhã no Duda Todo Dia em Julho. Tchau, tchau!